Sejam bem-vindos ao programa Boston Rural. Sou o professor Dr. Mark Baptista, médico veterinário, zootecnista, praticista e educador aqui na região de Boston há quase 20 anos. E gostaria de aproveitar o ensejo desta manhã, são 6h10 deste sábado, dia 29 de agosto de 2020. Estamos aqui diante desse cenário para aproveitar e adiantar alguns poucos pontos sobre o tema que estaremos apresentando na palestra titulada Qualidades, Relacionamentos e a Prática Científica, em 11 de setembro próximo, portanto muito em breve, em colaboração com a Universidade Doctum de Teófilo Otoni, Minas Gerais, Brasil. Antes de mais nada, gostaríamos de aproveitar e mais uma vez agradecer imensamente o convite feito pela professora doutora Soraya Diniz, a coordenadora do programa de Medicina Veterinária da Unidoctum. Também gostaríamos de agradecer imensamente ao trabalho da comissão organizadora, inclusive a doutora Juliana Nunes Ramos Vaz, está muito prestativa e, portanto, gostaríamos agora de iniciar esta prévia de alguns tópicos que serão levantados. Gostaríamos de, naturalmente, responder a qualquer pergunta, qualquer indagação que os telespectadores possam vir a ter. E ao realizar uma prévia de algumas perguntas que já foram colocadas para a gente, uma pergunta que procede seria: como é que se compara a prática científica, como é que se compara os relacionamentos, como é que se comparam as qualidades que o profissional teria que ter na sua bagagem técnica e interpessoal para poder realizar um bom trabalho como profissional aqui neste país, aqui nos Estados Unidos, em comparação, em contraste com aquilo que a gente faz no Brasil. Ao me registrar junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais, no fim da década de 80, já havia me deparado com várias situações no campo, principalmente voltado aos criadores de equinos e de bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, além, é claro, de pequenos animais e várias outras situações típicas de um clínico médico veterinário. E, portanto, gostaríamos de aproveitar a nossa experiência com Animal Science, ou a chamada zootecnia no Brasil, aqui nos Estados Unidos, e a nossa experiência dentro da sala de aula e dentro do laboratório e no campo com relação às instituições de ensino superior com quais estamos realizando trabalhos já há um bom tempo e nas quais já tivemos oportunidades de apresentar trabalhos e coordenar, facilitar workshops, como por exemplo a Escola de Veterinária aqui da Nova Inglaterra, da Universidade Tufts. É a única escola de veterinária que existe aqui em toda a região da chamada Nova Inglaterra. É tida como a escola de veterinária mais cara do mundo. E com isso aproveitaríamos para comentar um depoimento dado recentemente por uma colega, até uma colega recém-formada, com apenas menos de 4 anos de formada, na qual ela relata dados métricos, números voltados a pesquisas realizadas por ela e por outros, com relação aos colegas que se formaram com menos de 5 anos de trabalho. Já licenciados, credenciados, trabalhando com o seu registro no conselho daqui. A gente poderia comentar aquilo que ela falou. Uma dívida que ela obteve de aproximadamente $400 mil ao se formar, fará com que ela tenha que pagar mensalmente o valor de $1.100 por mês. Isso durante 30 anos. Portanto, ela antevê que ela estará com
62 anos de idade, quando ela acabar de pagar essa dívida que ela obteve através dos credores, não só para o curso de medicina veterinária propriamente dito, o seu doutorado, como para cursos de graduação e pós que ela realizou. Ela ficou na escola durante 10 anos, portanto, ao basicamente começar a trabalhar com os seus 27, 28 anos de idade, hoje estando com 30 anos de idade, ela antevê pelo menos 32 anos daqui para frente para poder pagar o saldo dessa dívida. E por que a gente está comentando esses valores e por que a gente já discutiu esse assunto diante, inclusive, dos alunos aqui da Escola de Veterinária Tufts, com seu campus rural na cidade de Grafton, aqui naquilo que denominamos a Boston Rural. E ela, então, diante de uma plateia, nós, diante de uma plateia de aproximadamente 80% de formandos do gênero feminino, onde a atual turma tem somente 20% do gênero masculino. E ao comentar alguns desafios, ela cita a taxa de suicídio diante da situação atual, principalmente baseado no seu dia a dia dentro da clínica de pequenos, no caso dela. Não que isso não aconteça com grandes, mas é muito mais típico dentro de uma clínica de pequenos, onde a agilidade com que o clínico, cirurgião, tem que trabalhar, porque são horas marcadas com muitos clientes, são muitos animais que precisam ser vistos, não só cirurgias que precisam ser realizadas, como procedimentos básicos de rotina, mas sempre aqueles casos emergenciais. Portanto, ela se depara frequentemente, praticamente diariamente, com casos onde ela precisa realizar a eutanásia, principalmente de cães ou de gatos, e isso faz com que ela tenha que desenvolver relacionamentos não só com seus clientes, mas com os seus pacientes, e também desenvolver relacionamentos com a sua equipe técnica. No caso dela, por exemplo, ela é uma funcionária, ela é uma empregada de uma clínica que tem vários médicos veterinários que atuam, e ela é uma empregada contratada para trabalhar, recebendo um salário fixo. E ela começa e pega logo cedo e vai até a tarde, raramente tendo oportunidade para descansar, para almoçar, para jantar, esse tipo de negócio, e isso dia após dia, inclusive frequentemente nos fins de semana. Portanto, o tempo que ela dispõe para relaxar, para não necessariamente ficar fazendo daquilo que ela faz na sua atuação profissional. E isso, é claro, que desafia qualquer um com relação aos seus familiares, se a pessoa é casada ou não, se ela tem filhos ou não, enfim, todos os seus relacionamentos com relação a amigos e família, às vezes se torna uma situação bastante desafiadora, porque naturalmente o ser humano, sendo social, não precisa somente trabalhar dentro de um cenário de clínica, ou de cirurgia, ou de reprodução, ou de laboratório, ou seja lá qual for, mas naturalmente a pessoa precisa fazer alguma coisa diferente, talvez um hobby, talvez uma forma de descanso, de lazer, para relaxar e trocar uma ideia com pessoas que não necessariamente são do ramo. Isso são detalhes que são colocados pelas colegas que estão formando, com 1 ou 2 ou até mais ou menos 5 anos de formado, e onde ela cita uma taxa chegando aos 10% de suicídio, ela mesma tendo várias colegas de turma que já se suicidaram. Bem, isso é o cenário aqui nos Estados Unidos. Não quer dizer que é o cenário no Brasil, e tem algumas coisas que talvez possam ajudar a explicar isso. O ritmo de vida e a cobrança profissional, creio que neste país, principalmente voltada à medicina veterinária e à saúde animal, saúde humana, é um setor, a saúde, a ciência e a saúde, sem dúvida, é um setor que, principalmente com essa pandemia da Covid-19, tem sido bastante taxada, está bastante desafiada, bastante trabalhada, e esse cenário continuará durante o futuro próximo. Não há nada que indique que isso vai mudar, pelo contrário, muitas pessoas estão, de certa forma, se preparando com workshops desse tipo para adquirirem métodos e procedimentos e aprenderem dicas que possam ajudar com seus
as suas habilidades interpessoais, não só adquirindo os chamados hard skills, né, suas habilidades técnicas, aquelas que a gente aprende dentro de um ambiente acadêmico, dentro de uma escola de veterinária, dentro de um curso, de um workshop, de até mesmo esse primeiro simpósio internacional de medicina veterinária sendo promovido pela Unidoctom de Teófilo Otoni, Minas Gerais, Brasil. Essas maneiras de fazer educação continuada, de realizar desenvolvimento profissional, são de suma importância. Nós enxergamos de que precisa haver também um espaço igual, se não mais importante, para o desenvolvimento daquilo que a gente denomina de soft skills, ou habilidades interpessoais, nas quais a pessoa aprende a desenvolver as qualidades que ela já possui, talvez explorar outras que ela precisa desenvolver e polir e aprimorar ainda mais, e sem dúvida, esses relacionamentos que a pessoa precisa desenvolver, não só dentro de um âmbito profissional, como também dentro de um esquema mais pessoal, fazem com que a pessoa mantenha uma saúde mental e uma saúde física de acordo com aquilo que ela mesma, na sua prática científica, está procurando promover. E o que seria essa prática científica? Algumas pessoas gostam de colocar na forma plural, práticas científicas, e não quer dizer que isso está errado. A gente prefere deixar no singular, a, com letra maiúscula, prática científica, sendo um todo. Um todo, mas na verdade que faz parte de um conjunto ainda maior. Portanto, é por isso que escolhemos esse cenário aqui, onde ao enxergar que temos um meio ambiente muito extensivo, meio ambiente que não só precisa de ser respeitado por questões de sustentabilidade, mas talvez principalmente por questões de regeneração e de respeito mútuo, né? Não só a gente respeita as 4 esferas, a biosfera, a hidrosfera, a litosfera e a atmosfera, como a gente, dentro da nossa prática científica, tenta passar adiante, dentro dos nossos relacionamentos, a noção de que, através de harmonia e sincronia com as qualidades e com o todo, isso não pode fazer nada a não ser somar, agregar valor ao trabalho profissional que a médica veterinária está tentando realizar. Seja essa pessoa dentro de um trabalho acadêmico, dentro de um laboratório de pesquisa, seja dentro de uma sala de aula, seja com seus colegas de trabalho, para evitar a questão da competição. Lembro-me bem de que ao iniciarmos a Associação Mineira dos Médicos Veterinários de Equídeos, isso no fim da década de 80, em Belo Horizonte, não só realizamos vários workshops, vários seminários, várias oportunidades para desenvolvimento profissional e educação continuada, mas qualidades como a questão ética, por exemplo, frequentemente estavam sendo levantadas, principalmente dentro daqueles clínicos que atuam dentro de uma prática médica, cirúrgica com equídeos, muitas vezes dentro do estado de Minas Gerais, em função dos criadores, em função da economia, em função de uma série de fatores, frequentemente existe aquela tentação de acreditar de que existe aquilo que poderíamos chamar de competição. Mas se revertermos para a qualidade de abundância, a gente sabe que na abundância existe porque, olha só, diante deste cenário, o que mais tem? Senão uma abundância de uma sincronia entre o meio ambiente com os seus seres vivos ao redor. Por isso escolhemos este ambiente para fazer essa apresentação e não dentro de uma cocheira, dentro de uma pastagem, diante de alguns animais, seja lá de qual for a espécie, porque gostaríamos de deixar mais voltado ao ambiente, de certa forma, silvestre, de certa forma mais natural, onde a mão do ser humano não está tão evidente, e sim a presença, nesse exato momento, da chuva. Portanto, a hidrosfera está dentro do ciclo hidrológico, fazendo aquilo que sempre fez e sempre fará, independente de pandemia, independente de economia e fluxo para cima ou para baixo, né, do mercado de ações. E
A gente enxerga também que mesmo com essa chuvinha que está caindo aqui na região que denominamos de Boston rural, a gente enxerga que existe toda uma harmonia entre a vegetação, é claro, o reino animal, que às vezes a gente não está enxergando, mas que está ali, que está debaixo dessa água, que está no ar, na forma de pássaros. E esse trabalho, seja diante de uma fazenda de leite, seja diante de uma pecuária de corte, seja diante de um plantel de criação de equinos, seja lá o que for, seja de pequenos ou de grandes animais, de animais silvestres, aquicultura, seja lá o que for o nosso trabalho em termos técnicos, o nosso enfoque aqui nesse momento dessa palestra que será realizada a partir das 18 horas no dia 11 de setembro, tratará exatamente desse assunto. E então isso nos leva para uma segunda pergunta colocada pela colega, onde ela gostaria de saber quais são essas habilidades que poderíamos desenvolver em função das qualidades específicas que poderíamos citar. Portanto, agora gostaríamos de até fazer um pequeno intervalo onde gostaríamos de lançar algumas perguntinhas para os ouvintes, para o que possam ou digitar, ou através de um pedaço de papel, ou mesmo uma memória, imaginar quais são as qualidades, vamos imaginar 3 qualidades para início de conversa, que poderiam ser escolhidas pelo ouvinte, que o profissional ou o acadêmico, ou seja lá a pessoa que estiver nos acompanhando, poderia, a partir desse exato momento, começar a desenvolver. Já que falamos da ética, vamos admitir que você queira escolher para o mês de setembro para desenvolver a qualidade ética. Com isso, poderíamos imaginar a questão moral, a questão de fazer o certo e não o errado, sempre, não 99% das vezes, mas sempre, inclusive no traslado, né, deslocamento entre, vamos admitir, Belo Horizonte ou Teófilo Otoni para o meio rural propriamente dito, que poderia ser logo ali, como aqui no nosso caso, ou pode ser um pouquinho mais distante. Então a pessoa se imagina tendo que dirigir às vezes até horas, para chegar em determinado local, para atuar junto aos animais. Ao ser recebido